ouvir você, tá bom? E eu quero começar o atendimento hoje conversando com o Dr. Lute, que está conosco. Ele é psicólogo e que pode falar um pouco dessa questão, acho que um pouco, não muito, dessa questão da saúde mental dos brasileiros e também a questão de assédio que vem acontecendo, infelizmente, nas empresas. Dr. Lute, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite para Muito participar obrigado conosco pelo aqui. convite. Boa noite a você, Bispo. Boa noite aos outros convidados. Um prazer estar aqui presente com vocês. Eu queria começar com uma pergunta simples, antes de também pedir a sua opinião no nosso tema. O que o senhor acredita que é o impacto real dessa sobrecarga emocional hoje, que tem levado mais de 500 mil de trabalhadores no ano passado a buscarem os médicos, buscarem atestados e serem afastados do trabalho por conta de problemas emocionais? Então, está cada vez mais evidente assim, a questão do burnout, né? E o que é o burnout? O burnout nada mais é do que um esgotamento físico e mental dos trabalhadores por uma carga alta realmente de horas de trabalho, a questão do medo, né, de não dar conta, né, do custo de vida que está muito elevado no país, com os salários baixos, tudo aquilo que está aqui na enquete é real, mas não é só isso. Também acontece por questões de cobranças abusivas, muitas vezes, por assédio moral dentro da empresa, por metas inatingíveis, inalcançáveis. Por quê? Porque muitas empresas colocam para o trabalhador, às vezes, um salário fixo e mais um salário variável, né? Com metas, atingindo meta, vai alcançar um salário maior. Só que colocam metas, muitas vezes, que são impossíveis de ser alcançadas. Então, o trabalhador fica desesperado para alcançar aquelas metas, trabalha mais do que deveria, mais do que poderia, o que conseguiria, para tentar alcançar aquelas metas e ter um salário um pouco melhor para conseguir dar conta desse custo de vida do Brasil, e não está dando conta, não está dando jeito. Então, a busca por esse equilíbrio, né, entre um bom trabalho, um trabalho com eficiência, né, com produtividade e, ao mesmo tempo, uma qualidade de vida é o que está transformando esse transtorno real do estresse e da ansiedade nessa síndrome do burnout. Então, aqui está um grande problema. E, além disso, o medo do desemprego. Porque, por mais que o governo passe essa estatística dizendo que o desemprego caiu para um pouco abaixo de 7%, isso não é bem real. Porque todas aquelas pessoas que não estão procurando emprego, seja daquelas que estão recebendo benefícios sociais, como Bolsa Família, ou simplesmente que não querem procurar emprego, ou que estão recebendo um seguro-desemprego, elas não entram na estatística dos desempregados. Então, os desempregados, o número na população é muito maior do que esse que é divulgado. E as pessoas que estão trabalhando sabem disso e sabem que não está fácil conseguir outro emprego. Então, elas acabam aceitando esse tipo de assédio moral mesmo dentro das empresas, para não correr o risco de ficar sem o emprego. Porque se já está difícil bancar a vida, bancar esse custo de vida com os salários que estão ali baixos, imagine sem o emprego. Né? Então, está muito complicada a situação e as pessoas estão cada vez mais desesperadas. Agora, o senhor não acha, doutor Lute, que isso também não está pendendo só apenas para o profissional e também para o empregador? Porque isso vai exigir custos e, geralmente, essa pressão imposta sobre os funcionários, conforme o senhor tem citado aqui, está citando, que é uma realidade, ela também está na cabeça do empregador. E o empregador? De que forma que, que a lei ou que essa portaria pode beneficiá-lo? Então, os gestores mais inteligentes e mais estratégicos, eles vão saber que o investimento na saúde mental dos seus funcionários, tem um estudo até da Escola de Economia de Londres que diz que para cada R$ 1 investido em saúde mental dos trabalhadores, a empresa consegue um lucro de R$ 4 por maior eficiência desses trabalhadores. Então, você diminui o absenteísmo, as faltas, os afastamentos, as pessoas vão trabalhar mais motivadas, mais dispostas a dar o sangue pela empresa, né, como a gente sempre diz. Então, isso também traz um benefício para a empresa.
Eu tenho uma experiência, agora eu sou psicólogo clínico, né? Há 8 anos eu estou fora desse mundo corporativo, mas eu fui por 5 anos, eu fui coordenador nacional de um programa de psicologia dentro da empresa Telefônica, que é dona da Vivo. E Uhum. lá era muito bacana, porque eu tinha 12 psicólogos no Brasil inteiro, com consultórios dentro de cada sede, e cada funcionário da empresa que tinha algum transtorno mental, psicológico, às vezes por questões do trabalho, às vezes por questões pessoais, tinha um psicólogo em cada uma dessas sedes. Então a pessoa marcava uma consulta, não precisava sair do ambiente de trabalho, o psicólogo atendia lá por 30 minutos ou por 50 minutos, tinha uma recorrência semanal, se fosse necessário, então a pessoa tinha esse tratamento dentro da própria empresa. E todos os funcionários eram muito gratos, não só ao programa de saúde mental, mas à própria empresa que proporcionava isso. Empresas que não conseguem ou não querem ter esse tipo de serviço dentro da própria empresa podem simplesmente estimular esse tipo de serviço fora da empresa também. Às vezes com planos de saúde, às vezes com incentivo de busca por outros profissionais, mas o importante é que as pessoas consigam ter esse equilíbrio dentro do trabalho e principalmente também o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, que as pessoas estão começando cada vez mais com dificuldade de conciliar essas duas coisas. Porque o brasileiro, todo mundo fala que o brasileiro reclama de carga de trabalho, eu não acredito. O brasileiro é um povo muito trabalhador. Uhum. Só que está cada vez mais difícil conseguir conciliar essa carga de trabalho com a sua vida pessoal. E aí que começa a residir o problema do estresse, da ansiedade, da depressão, causando esse transtorno total desse esgotamento que é o burnout, com esses afastamentos todos por saúde mental. Agora, então, voltando para a pergunta do tema, muito esclarecedora a sua explicação, mas das três opções, com qual o senhor fica? Eu acho que é o medo do custo de vida, o medo do salário não estar dando conta de bancar o custo de vida das famílias, principalmente. Eu acho que carga de trabalho, por mais que seja grande, cada vez mais excessiva, o brasileiro não tem medo de trabalhar. O que o brasileiro tem medo de trabalhar bastante e não receber o suficiente para bancar o custo de vida. Então, é uma coisa puxando a outra. Então, eu diria que as duas maiores causas são o salário baixo e a dificuldade daí de bancar o seu custo de vida familiar ali, com os alimentos, com o lazer, com moradia, com tudo mais. Tá certo, doutor Lute, muito obrigado pela sua opinião. Eu queria que foi muito esclarecedora a sua análise sobre o nosso tema de hoje e até a sua opinião pessoal também. Muito obrigado Muito mesmo. obrigado, eu que agradeço o convite. A pastora Maria vai